Não são mais vulneráveis. Ao nível do metabolismo, metabolizam menos o álcool. Portanto, podem ser mais sensíveis a doses menores de álcool. Portanto, têm menos tolerância. Tem a ver com o metabolismo hepático. Agora, o alcoolismo das mulheres geralmente é mais grave. Depende. Portanto, há situações em que até o perfume é bebido. Portanto, isto é uma situação mais escondida, menos socialmente aceite e, portanto, assume formas mais graves porque o álcool que é consumido, muitas vezes, é álcool puro até, porque não tem à disposição o outro álcool. É às escondidas da família, do marido e, portanto, é com o que conseguirem apanhar. O alcoolismo leva à desnutrição. Isso é na evolução, na continuação da doença, à medida que se consome mais álcool, vai-se comendo menos, leva à desnutrição. É do próprio processo das alterações hepáticas, do estado, a pessoa embriagada depois também não come. Portanto, o alcoolismo leva garantidamente à desnutrição, não em fases mais avançadas. E numa fase só inicial, em que o álcool pode ser usado como um ansiolítico, para relaxar um pouco. E pode começar assim, situações de stress permanentemente mantidas, sustentadas, de stress elevado, podem levar as pessoas ao fim do dia a tentar relaxar bebendo um whisky, bebendo umas cervejas, bebendo um copo de vinho e dá algum efeito, de facto alivia, baixa a ansiedade, baixa algum nível de angústia. E isso pode ser, de facto, um fator que leva a um condicionamento positivo, não é? Um reforço. E, portanto, estabelece depois uma dependência. Pode surgir assim. Podem ser complicações médicas, físicas, desde problemas hepáticos, problemas hematológicos, problemas gástricos, podem ser problemas físicos, podem ser problemas de facto sociais, ser confrontado no trabalho, ou por quem tem embriagado, ou porque o rendimento diminui, portanto, de algum modo alterações do comportamento, ou com mais impulsividade, alguma desadequação, e isso pode levar no limite a um despedimento, e portanto ser um tratamento quase compulsivo, imposto pela parte patronal, pode ser uma intolerância da família, pode ser no limite uma separação do casal, que a mulher diz que não tolera mais aquilo, seja porque é vítima de violência ou não, mas porque não tolera a situação, pode ser um acidente, seja de viação, que ocorre, seja um acidente, uma queda, que é frequente, embriagado, por exemplo, em etilismo agudo, portanto, podem ser vários fatores. Pode ser uma pressão dos filhos, podem ser vários fatores. Psiquiátricos, quer dizer, como consequência, até uma demência alcoólica no limite, agora já não se vê muito, felizmente, até o Korsakoff, há psicose, situações psicóticas e situações de demência. Felizmente, hoje não se chega tão longe, portanto é raro encontrar esse tipo de situações. Mas a depressão, quer como causa, quer como consequência, será o mais frequente. A depressão é uma doença do humor. A pessoa habitualmente está triste, há vários sintomas possíveis. Há formas diferentes, também conforme os grupos etários, conforme os sexos. A depressão no homem é diferente da depressão da mulher, mas a depressão é uma patologia do humor. Resumindo, é isto. A depressão é uma patologia do humor. Depois, sobretudo, no abaixamento do nível do humor, porque se for uma ilação do nível do humor já é uma coisa diferente. Portanto, a pessoa está triste, não tem interesse em fazer as atividades do dia-a-dia, tem adinamia, pode ter sintomas somáticos, pode ter sintomas somáticos vários, desde dores de cabeça, dores no estômago, dores musculares, pode ter ideias de suicídio, pode ter sintomas de marcada irritabilidade, pode ter sintomas de abuso de substâncias, portanto, pode haver um conjunto enorme de sintomas que depois pode apresentar, mas é uma patologia do afeto. Temos vários tipos de depressões. Podemos logo separar depressões endógenas ou depressões exógenas. Se forem endógenas, há um componente biológico, genético maior,
uma maior predisposição hereditária. Tiveram ou pais com doença bipolar, ou com doença depressiva grave, ou avós que se suicidaram. Portanto, pode haver uma predisposição endógena maior e são depressões, de algum modo, mais graves, muitas vezes na sintomatologia que apresentam. Depressões reativas são, sobretudo, condicionadas por fatores externos do ambiente e que, portanto, qualquer de nós pode ter, depende das circunstâncias da vida. E aí pode ser provocado por uma perda, por um luto, pode ser provocado por o luto, que já é patológico, pode ser provocado por perda de emprego, por situações adversas sociais, familiares, portanto, outras circunstâncias do ambiente. Qualquer delas pode provocar uma depressão em qualquer pessoa. Todos temos um nível, uma vulnerabilidade maior ou menor. Portanto, isto depois é uma mistura entre a nossa predisposição genética, a nossa segurança, a nossa força genética e o ambiente em que vivemos, mais ou menos protegido. Uma coisa é estar triste, e isso é normal. E todos temos momentos de tristeza. Outra coisa é estar num luto. Falou-me em perdas. Um luto também se tem que estar triste numa fase de luto, até 3, 6 meses após a perda. Se depois se continua após este período de tempo, de 3, 6 meses, desolado, sem conseguir arrumar, por exemplo, as roupas da pessoa, o doente falecido, ou arrumar diariamente ao cemitério, a chorar cada vez que se aflora a situação, aí isto é uma situação patológica, em que há uma depressão patológica, por um luto patológico. Ou então, quando a pessoa deixa de conseguir funcionar no seu dia-a-dia e fazer as atividades que fazia, conseguir produzir profissionalmente, conseguir em casa cozinhar, se for o caso da mulher, habitualmente faz mais. As tarefas do dia-a-dia deixa de as conseguir cumprir, deixa de cuidar da higiene pessoal. São situações que já são patológicas, há um nível de funcionamento que se perde. E então aí estamos perante doença, não é só o estar triste, é um conjunto de sintomas. A tristeza é apenas um dos sintomas, pois há muito mais sintomas, quer físicos, quer mentais, que são precisos para o diagnóstico. Depende da gravidade. Se for uma depressão ligeira a moderada, o tratamento psicoterapêutico pode ser tão eficaz como a psicofarmacologia. Apesar da psicofarmacologia ter a vantagem de ser mais rápido na remissão dos sintomas. Portanto, a associação dos dois seria o ideal. Um tratamento antidepressivo para em 15 dias, no máximo, haver uma remissão dos sintomas principais, enquanto se começa um processo psicoterapêutico. Até porque a pessoa mais livre de sintomas, sentindo-se melhor, mais facilmente aproveita o processo psicoterapêutico. Numa depressão mais grave, pode ser necessário o internamento para a segurança do próprio, se ela está com ideação de suicida, por exemplo, e com o risco real de se matar. Ou se está tão incapaz de tomar conta dela própria, que pode ser uma depressão psicótica, com alucinações, com ideias delirantes de ruína, de morte, e, portanto, ter que ser internado ou achar que ela está a ser toda destruída e contaminada. Portanto, pode ser preciso um internamento, com uma intervenção farmacológica mais intensa e, eventualmente, depois uma intervenção psicoterapêutica ou não, se o próprio também quiser. O mais frequente, talvez o que predomine mais, seja o episódio de depressão mascarada, em que um leigo não identifica aquela pessoa como estando deprimida. E isto é mais até nos homens. Nas mulheres é mais fácil elas manifestarem as alterações do humor, chorando, dizendo que estão tristes, manifestando mais abertamente a sintomatologia. Os homens têm tendência a esconder, evitam falar do assunto e é muito frequente haver muita irritabilidade, marcada irritabilidade, pode chegar à explosividade. O consumo, abuso de álcool, que aí é secundário, perfeitamente secundário aos sintomas depressivos, porque baixa a angústia, portanto, ele sente-se um pouco melhor e, portanto, consome mais álcool. E, portanto, sobretudo, esta marcada irritabilidade. Ou então, também nas mulheres aqui é comum, porque a depressão no homem será mais marcada pela irritabilidade, mais até do que nas mulheres. E isto quando é mascarado e aí não se percebe que está deprimido. Também é muito frequente haver queixas de compromisso cognitivo. As pessoas queixam-se de que estão esquecidas, que não têm a mesma memória, que trocam os nomes, que vêm a pensar que estão com Alzheimer e são novíssimas, não têm sequer a hipótese de ter Alzheimer, mas começam a assustar-se, a pensar que estão a ficar demenciadas, porque se esquecem das coisas, porque não se concentram, notam que no trabalho não focam a atenção, cometem erros. E isto, muito frequentemente, isto são garantidamente sintomas depressivos, quase certeza.
Podem não chegar para ser uma depressão, mas tem que estar alerta e atento, e aí talvez justifique uma intervenção especializada para reconhecimento e avaliação, porque então irritabilidade, esquecimento e distração, muito provavelmente já é uma depressão chamada mascarada.